Esse é o Resenha Dinâmica, o podcast da Dynamo. Eu sou Luiz Henrique Stanger, diretor comercial na Dynamo Consultoria e Negócios Imobiliários. E hoje, para essa resenha, eu tenho um convidado aqui muito especial. A gente que já bateu um papo antes aí de estar gravando. Eu estou com André Brito, gerente de relações corporativas da Suzano. André, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo e se apresenta aqui para o pessoal. Olá pessoal, boa tarde. Stanger, muito obrigado pelo espaço aqui, poder falar com você. Com certeza vai ser muito enriquecedor. Bem, estou como gerente de relações corporativas da Suzano, mas minha carreira é jurídica. Sou advogado, formado há 25 anos. Trabalhei muito tempo no jurídico da companhia, especialmente com a parte imobiliária rural, né, a parte também de direito agrário. Né, e já comprei muita terra nesse Já comprou muita terra. É por isso que você está sentado aí nessa cadeira, né? A gente vai hoje falar sobre o negócio da Suzano. Muita gente ouve falar, empresa listada na bolsa, a gente vê caminhão rodando para cima e para baixo aqui no Espírito Santo, grandes fábricas. E aí eu quero saber o seguinte, cara, me fala um pouquinho o que alguém como você fazia na Suzano nessa parte do direito de comprar terra e tudo mais. Fala um pouquinho mais dessa trajetória aí. Stanger, a compra de terra, né, para quem quer ter segurança, ela é uma ciência. Não é simplesmente você ir no cartório, passar uma escritura e acabou. Não. Especialmente áreas rurais, você tem que fazer uma due diligence jurídica, analisar toda a documentação imobiliária, né, do proprietário e do imóvel. Você tem que verificar se ali tem algum tipo de risco àquela aquisição. Além disso, você, a depender de para que você está comprando o imóvel, você precisa fazer uma análise. Se eu estou comprando um imóvel para plantar eucalipto, eu tenho que saber se aquele solo é ideal para plantar o eucalipto. Então você faz também uma análise ambiental, uma análise de solos, uma série de estudos que vai te garantir que aquele investimento que você está fazendo vai te trazer retorno. Perfeito. Tem que ver então se eu estou fazendo certo em comprar aquele tipo de terra para o tipo de negócio que eu vou ter. E aí, já caindo aqui na atividade da Suzano, a gente conversava ali e foi muito legal o seguinte: o teu produto é celulose e a tua matéria-prima é madeira. Para o nosso ouvinte, quem está assistindo a gente entender o que é o conglomerado ou o negócio Suzano. Quando fala, cara, Suzano, corta madeira, planta madeira, faz papel, conta aí pra gente, cara. Cara, a Suzano é hoje a maior produtora mundial de eucalipto, ou de celulose de eucalipto, né, que é a celulose de fibra curta. O nosso core principal são bioativos, né, que aí no caso você vem a partir da madeira, né, que é o seu principal insumo na produção da celulose. E o interessante é o seguinte, eu não simplesmente, eu corto aquilo que eu planto, e isso gera a celulose. A celulose vem da madeira do eucalipto, que é uma madeira, uma árvore plantada especificamente para ser cortada no futuro. Perfeito. Você consegue me falar assim, números para a galera entender o tamanho disso aí? Eu não sei se tonelada de celulose, ou o número de tora, ou quantos hectares tem aí no Brasil. Fala, só para a galera ter ideia da dimensão, porque hoje, por exemplo, eu estou aqui, assim, eu já recebi algumas pessoas de grande importância aqui no Resenha Dinâmica. Mas eu estou extremamente feliz de estar sentado hoje com alguém que está listado na bolsa, é tão relevante mundialmente. Então, para quem está ouvindo do outro lado, assim, quem que Stanger está na resenha hoje aí? Cara, a Suzano é uma empresa, né, de base florestal. Nós temos em torno de 2 milhões de hectares Brasil afora, dos quais 900 mil são de áreas de preservação. Nós produzimos 10,9 milhões de toneladas de celulose em 7 fábricas, em 7 estados. Nós produzimos papel também a partir da celulose, produzimos papel higiênico. Nossos produtos são exportados para mais de 100 países. Caramba. E nossos produtos atingem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo afora. 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões.
Rapaz, é muita gente, é muito número, né? Fechando um pouquinho o cone, aqui no estado do Espírito Santo, são 3 fábricas. Aqui são 2 fábricas. 2 fábricas. Nós temos a fábrica de Aracruz, que é uma das primeiras fábricas de celulose a partir de eucalipto do mundo. Né? Temos um porto, né, que é o Porto Céu, que é o principal porto mundial especializado em celulose. E em Cachoeiro do Itapemirim, mais recentemente, no ano passado, nós inauguramos uma fábrica que a gente chama de Ticho. Nada mais, nada menos do que papel higiênico. Então vocês estão no norte, estão no sul, estão movimentando o estado, as estradas, a economia, tudo, né? O Espírito Santo é um estado assim, extremamente estratégico para a companhia, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista de logística. Uhum. É um hub logístico aqui, né? A gente fala. Cara, a gente teve a ideia desse podcast depois de produzir em conjunto aí com vocês, e foi pedida a minha opinião e tudo mais, falando sobre alguns desafios dessa gestão, se você vai plantar madeira, se você vai criar uma floresta, se você vai preservar também, que a gente vai entrar nesse ponto em alguns minutos. A gestão de florestas eu coloquei aqui no meu rascunho, que é a gestão de solo. Então, para a tua matéria madeira existir, você tem que antes ir para o solo, para a terra. Fala aí, comprar fazenda, comprar área, e aí a gente entra nesses desafios. Como é que é esse desafio de fazer a gestão de floresta ou gestão de solo? É um desafio muito grande, né? Porque você planta onde tem terra e tem terra disponível. Nós trabalhamos de 2 formas. Nós trabalhamos com madeira própria, que são áreas imóveis próprios ou imóveis arrendados. E também compramos madeira de mercado. Certo. Então, assim, hoje, você tem uma fazenda, você quer diversificar, você pode plantar uma floresta de eucalipto. Mas aí eu planto, olha eu falando errado, ó, eu planto uma floresta de eucalipto, ligo lá na Suzano e falo, vem aqui colher? Não. Como é que é isso Não, aí? é importante combinar antes, né? Peguei. Porque assim, nós temos que ter tudo tem que ter uma previsibilidade, né? Como eu estava te explicando, assim, não é porque eu tenho muita terra que quer dizer que eu tenho terra disponível. Não, ao contrário, aqui no Espírito Santo eu hoje tenho um déficit de áreas. Eu precisaria ampliar minha base florestal. E isso é importante por quê? Porque a minha fábrica ela consome um número X de metros cúbicos de madeira que vem das árvores que eu planto. Então, para eu produzir, né, eu tenho que ter uma quantidade correta ali, mais ou menos certa, de volume de madeira que eu vou colher dessas florestas. Se você plantar demais, de forma sem combinar comigo, pode ser que você não tenha para quem vendeu. Então, você vai vender no mercado, às vezes vai cair na mão de quem não valoriza o seu produto. Perfeito. Não, isso foi legal, né? Agora, eu pensei numa coisa aqui. Quando a gente fala, plantar árvore, floresta, cara, isso leva um tempo, né? Qual que é o ciclo do plantio aí, do 0 até você colher? Entre 6 e 7 anos você planta uma árvore hoje e você colhe daqui a 6, 7 anos. Pode colher um pouco antes também, mas o ideal, assim, o estudo econômico da viabilidade da árvore, ela é 7 anos. Em 7 anos ela vai produzir o máximo, né, dela. A partir daí ela já não cresce tanto, então você começa a perder dinheiro, seja com a renda que aquela terra te dá, baseado naquela floresta que você tem. Então a moçada da Suzano é boa de conta, né? Porque você precisa ter aí os seus cálculos sempre com base nesse prazo entre o plantio e a colheita. Perfeito. Então você tem muitas áreas em temporização diferente. Como é que nós temos uma área de PCP que ela planeja para daqui a 7 anos onde nós vamos estar cortando e o que vamos estar cortando. Né? Isso sem contar uma outra parte que é muito rica, que é a parte de desenvolvimento daquilo que a gente planta. Né? Que são a gente não trabalha com melhoramento genético, mas a gente trabalha com desenvolvimento. Né? Você não modifica os genes, mas você melhora a forma como planta, o você local melhora que planta. Você melhora o clone. Melhora o clone. Você vai pegando aqueles melhores clones que se adaptam mais às regiões. Isso também é um processo que é para outra história. É outro podcast? Tá bom. Vamos continuar no nosso. Agora, você falou o seguinte, eu tenho terra própria e eu tenho terra arrendada.
tem um número disso aí? Quanto que é próprio, quanto que é arrendado, mais ou menos? Para o pessoal ter ideia. Próprio arrendado e mais parceria rural, eu tenho que ter pelo menos 70%. E 30% eu vou comprar de floresta de mercado. Esse é um equilíbrio que as empresas da área de celulose, da área de árvores plantadas fazem. Tá. E aí, cara, vai uma outra pergunta que pode ser que a gente tenha ouvinte aí, dono de terra, ou pensando em investir nisso aí, né? Como é que o cara tá habilitado, para te vender a terra e 2, para te arrendar? É muito complicada essa diferença? Acha que você consegue explicar pra gente? Não, eu consigo. É simples. Assim, se você quer vender uma área, seu imóvel vai ter que estar apto. E você também não pode ter problemas jurídicos que eventualmente amanhã reflitam nessa venda, né? Por conta dos princípios lá, principalmente da questão repersecutória que envolve o imóvel. Né? É uma palavra difícil, mas você tem que fazer uma análise. Isso é feito uma análise jurídica, uma análise social do imóvel, uma análise ambiental. Né? Já o arrendamento, ele é um pouco mais simples, mas também você tem que medir o risco que aquele arrendamento vai envolver, porque você vai estar pagando, você vai fazer um investimento, você vai plantar uma floresta naquele imóvel. Você vai alugar uma fazenda e plantar uma floresta. Exatamente. Eu não posso correr o risco de amanhã ou depois chegar alguém e falar assim, epa, vamos acabar com isso aqui. Exatamente. Vamos criar um lago de peixe ou então da floresta. Então o cara tem um processo lá e venha tomar a terra. Exatamente. Rapaz, então aquela diligência, a due diligence que você tocou durante muito tempo, ela é importantíssima e ela é crucial. Eu vou chamar que ela é bem severa. Você não deixa você não deixa dúvida nenhuma quando está fazendo negócio. Eu posso até encontrar algumas coisas que aí eu vou medir. Qual é o risco desse negócio, dado ao investimento que eu vou fazer? Então, tem pesos e contrapesos que é interessante na hora que você vai fazer essa análise. Que baita negócio, né? Tanto que assim, qualquer área que a gente compra, que a gente arrenda, passa por um comitê de terras, onde os nossos diretores executivos avaliam os riscos daqueles imóveis. Perfeito. E fala pra moçada, tá faltando terra aqui no Espírito Santo, cara? Bastante. É mesmo? Bastante. Hoje assim, o Espírito Santo, nós temos um déficit grande, a gente tem um projeto aí para ampliar a base, mas falta área para a gente plantar, o que não é bom para o estado, porque a gente termina tendo que trazer madeira de outros estados, e você trazer a madeira de outro estado significa menos emprego, menos investimento no estado. Né? Quanto mais a gente tiver um plantio aqui, mais eficiente vai ser e maior geração de emprego e imposto para o estado. Alô, moçada, ó, por favor, ligar aí quem tiver com a fazenda parada pra gente ver como é que faz, né? Esse é papo pra depois. Cara, no meio disso aí, a gente tava falando, você falou uma coisa muito interessante que foi o seguinte, não é porque eu tenho muita terra que ela não me faz falta ou que ela tá sobrando, na verdade. E aí eu vou entrar aqui num ponto dentro desses desafios que a gente listou para falar pro pessoal, que eu achei muito interessante, que é o seguinte, você sofre 2 coisas que te atrapalham pra caramba e atrapalham o estado do Espírito Santo também, que são os incêndios e as invasões. Eu dizia que é o seguinte, quem tem uma fazenda vai ter ali o seu caseiro, roda com os cavalos, os cachorros, sabe, certinho. Quem é uma empresa, muitas vezes, vamos dizer assim, aquela terra que ainda não está na vez dela, como é que é essa gestão? Ela fica ali parada? Como é que é isso? Como é que você descobre que pegou fogo? Fala pra gente desse desafio do incêndio primeiro. Nós temos todo um monitoramento através de torres, câmeras e algum tipo de tecnologia. Hoje a gente está tentando trazer drones, balões estacionários para poder monitorar as nossas florestas. E aí você consegue identificar incêndios praticamente on time. É mesmo? E isso é muito importante para a gente, porque o incêndio, o combate ao incêndio, quanto mais rápido ele acontece, menor é o dano. Mas isso tem uma época, uma temporada, você tem um número assim, vai de 100% de área livre para plantar, eu posso ter, ou costumo ter X%. O número do Espírito Santo está recebendo. Nós temos no Espírito Santo praticamente 10% de nossas florestas Brasil afora. E nós temos 40% dos incêndios 40% no global Brasil. Né? No ano passado eu tive em torno de 8.800 hectares queimados,
né? Então você pensa aí 8 mil campos de futebol queimados, cara. 8 mil campos de futebol queimados. Prejuízo terrível. Como é que você recupera isso para depois replantar ou plantar? Como é que faz a recuperação de um solo desse, cara? Então, o solo nem tanto, mas como é que eu recupero a floresta? Depender do dano, só 7 anos depois. Aí você vai limpar tudo e vai replantar. Eu vou ter que replantar. E essa madeira eu não aproveito pro meu... Joga fora. Eu jogo fora porque muitas vezes o incêndio é colocado de forma a municiar o roubo ou de alguma forma o desvio daquela madeira, que a gente não pode coadunar com isso, então a gente termina integrando ela no solo de novo. Não, pera aí, me explica isso aí. Então, você tem muito incêndio desse que é criminoso para poder desfazer aquela floresta, Para a pessoa ir lá e depois no futuro furtar. Achar que eu não preciso dela, que eu não preciso mais dela, porque ela não serve mais para mim, e aí eles vão lá e furtam. Isso, assim, é uma coisa que as pessoas têm que tomar... Doideira, cara. Não sabia que era assim, não, que acontecia. Caramba. Então a galera taca fogo, e aí vai ver que você não vai usar aquela madeira e volta lá no terreno para buscar as toras, os negócios. Um tempo depois, secou a árvore, vai lá, vai cortando no meio do talhão, né? E vai furtando. Hoje a gente, assim, esse ano, graças a Deus, nós estamos com um trabalho muito forte aí de combate a isso. Não que a gente não fizesse antes, mas o Estado enxergou esse problema, inclusive do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de sempre, e tem atuado no combate ao furto, né, e tentando identificar aquelas pessoas que trabalham com esse ilícito. Caramba. Aí, só para encerrar isso do incêndio, você vai lá e enterra a madeira, então? O que você faz com ela? A gente, a depender do tamanho dela, você moe ela. Moe, né? Tá. Rapaz, e aí você falando disso aí que, pô, é incêndio criminoso, a galera vai lá para roubar e tal, eu vou conectar ele com o papo de invasão e o relacionamento da Suzano, então, com as comunidades. Invasão, assim, hoje a gente sofre ali no norte do Espírito Santo, né? Eu acho que hoje é o principal foco de invasões por pessoas que têm interesse em grilagem de terra, né? Criam-se narrativas falaciosas sobre as áreas da Suzano. Tanta gente sem área, Suzano com tanta área, vou pegar só um pedacinho. E aí vão invadindo. A gente chegou a ter no início do ano passado, de 2021, 28 mil hectares de áreas invadidas. Durante o ano passado nós fizemos reintegrações de quase 18 mil hectares e estamos com uma série de reintegrações para realizar ainda esse ano, para conseguir diminuir esse passivo de terras que nós temos, de floresta que nós temos aqui no estado. Cara, mas aí vocês não ficam desanimados não de investir numa região assim? Porque quanto tempo vai levar para você fazer uma reintegração de posse, mais o tempo de você plantar e colher? Você pode ter área que você vai ter um problema de quantos anos? 10 anos, 15 anos para resolver? Como é que é isso? Nós somos resilientes. Essa briga essa briga a gente não vai perder. Mas leva mais ou menos isso aí? Quanto tempo você resolve uma... Pô, invadiu lá, igual. Nós temos, assim, o Estado, a Justiça Estadual tem sido diligente, posso te garantir. Certo? Nós temos conseguido uma série de liminares, graças a Deus, aí, de forma rápida, né? Nós temos sido rápidos nas ações e também temos sido rápidos no cumprimento dessas liminares, o que tem feito com que, obviamente, o prejuízo é grande, porque a maioria dessas áreas invadidas a gente termina perdendo a floresta, mas a recuperação rápida ajuda que isso minimize os nossos impactos do futuro. Mas nosso prejuízo foi milionário, cara. Milionário? Milionário. Mas pode falar a casa? Não. De 50, 100 milhões, 100, 200, pode falar não? Tá. É mais. É mais? Rapaz do céu, aí fica complicado para a iniciativa privada, né? Agora, é interessante você falar isso aí, cara, da invasão, pelo seguinte. A gente teve aqui um podcast com um pessoal, grandes amigos ali da CBL, que fazem loteamento. E uma das perguntas foi o seguinte, como eu vou comprar um lote? Porque igual você falou no começo, quando você vai comprar terra, é diferente de comprar um apartamento ou uma casa.
Sim. Porque o apartamento e a casa tá ali, então o apartamento é a unidade tal e a casa é o número tal com um vizinho de um lado e um vizinho do outro. Quando você fala de lote ou de fazenda, você tem ali, né, uma planta, dimensionamento, GPS, etc. Então, o que eu sempre falo para o pessoal aqui, a gente respondeu na pergunta de como comprar um lote, é justamente procurando ver a autenticidade daquele imóvel. Primeiro, se ele existe, porque o que você está me falando o cara olha e fala, pô, Suzano, empresa mundial, cheio de dinheiro, cheio de terra, vou pegar essa fatiazinha aqui, e aí ele bota a estaca, a placa de vende, o nego constrói em cima, como é que é isso, cara? São criadas... Só pra galera imaginar que tem casa, entendeu? Como é que fala, invadiu? Como? Ali no norte foram criadas várias associações de produtores fakes, posso garantir que fakes, onde o principal objetivo dos presidentes dessas associações eram grilar terras. Eles cooptam pessoas hipossuficientes e cobram deles uma entrada para poder pegar um lote, né? E depois essas pessoas pagam para eles lá, eles dizem que é uma taxa para poder regularizar a área, olha só. Valores, né? Mas nada mais, nada menos do que pessoas extorquindo pessoas hipossuficientes. Eu já tive a oportunidade de fazer de dar algumas entrevistas ali em São Mateus, e eu sempre friso, pessoal, você quer comprar uma área, seja um imóvel rural, seja um lote, seja uma casa, procure um corretor de imóveis com crescer ativo. Procure uma pessoa que entenda, que vai te orientar, que vai saber se aquele lote, se aquele imóvel é um imóvel apto a ser adquirido, a fim de evitar que você no futuro tenha um dissabor maior, que é o dissabor financeiro, né? É o dissabor de você o seu sonho se transformar num pesadelo. O primeiro de tudo é a falta de respeito à propriedade privada da Suzano, que pagou, adquiriu, é dona de fato, de direito. E em segundo lugar é o encontro ali do picareta junto com quem vai realizar um sonho, mas as informações estão aí hoje, né? Se você quiser, você consegue ir atrás e saber, pô, eu posso comprar isso aqui? Vai dar para eu construir, né? Gente, é só você cruzar ali, cartório de registro, com prefeitura, enfim. Me assusta muito isso daí. Agora, vamos lá. Se vocês estão sofrendo invasões, elas vêm muitas vezes de vizinhos ou de quem sabe já onde é sua terra. Como é que você trabalha essa conscientização? Porque eu sei que uma reintegração, muitas vezes, ela é juntamente com a força policial. Mas deve ter um lado também de você desenvolver um relacionamento para conscientizar. Vocês têm algum trabalho nesse sentido, de conscientizar? Nós temos investimentos altíssimos, especialmente com as comunidades que estão próximas das nossas áreas, né? Nós fazemos investimentos em uma série de programas sociais, especialmente geração de renda, né? Educação, meio ambiente, não só de aproximação, mas também para transformar a realidade dessas pessoas. A gente procura aproveitar pessoas dessas comunidades, dessas regiões, desses municípios, para trabalhar nas nossas atividades rotineiras, sejam nas fábricas, sejam nas nossas florestas. Então, hoje nós temos programa de tudo quanto é tipo, justamente para fazer, digamos assim, esse trabalho social que é muito importante, obviamente, quando você trata de comunidades mais carentes que estão ao lado. E assim, quando você fala, são vizinhos, normalmente são picaretas, que são orientados de forma... maliciosa, né? Maliciosa, com certeza, e que se aproveitam da boa-fé das pessoas e cooptam essas pessoas para esse tipo de entrar nessas barcas furadas. Se é que eu assim posso dizer. Não, aqui você pode falar, cara. Ter um picareta quando tem que dizer mesmo. É uma coisa que o cara olha lá, a terra vazia, fala, os caras têm muito e vai tentar fazer o loteamentozinho ali desse jeito, né? É uma pena porque isso afasta a coragem. Eu sei que vocês falam que são resilientes, mas querendo ou não, isso gera uma reticências ali, isso gera
uma apatia ao local. Na realidade, quem perde é o Estado. A gente tinha alguns investimentos para fazer e seguramos. Sério? Certo, seguramos, porque a gente não consegue fazer um investimento maior hoje no Estado enquanto a gente não tiver uma paz, né? A gente não tiver uma readequação da nossa base florestal. Então isso termina se impactando um pouco, mas a gente acredita, né, estamos no caminho certo de reconstrução disso, de retomada para breve dos nossos investimentos aqui. Rapaz, fico feliz de ouvir isso, hein? E aí, falando até de você, tudo isso que você faz com as comunidades e tudo mais, eu queria entender, assim, quais são as estratégias e se você puder falar um pouco você acabou de falar do Estado, que pensa em voltar a fazer investimento e tal, como é que é esse planejamento de investimento que tem aí no 5, 7, 10 anos para Suzano aqui no Espírito Santo? Os donos de terra aí podem se animar, podem plantar para te vender, igual você falou lá no começo que estou precisando de matéria-prima. O que tem pela frente aí na realidade, Suzano? hoje, assim, dada a falta, né, esse problema de incêndios, de invasões, hoje a gente tem uma falta grande de madeira. Mas é importante que as pessoas, quem tiver interesse em diversificar a sua atividade, procurar o nosso pessoal de negócios florestais, que eles vão orientar com relação às possibilidades de contratação para o plantio, né? Seja próprio, seja arrendamento, seja uma parceria rural, algo nesse sentido onde se consegue entrar na cadeia de produção da floresta. Da floresta, né? E aí vocês têm... A gente vai entrar agora num papo que é as estratégias nas regiões, as perspectivas de novas áreas, que eu acho que é um pouco disso que você está falando, então tem espaço, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais um ponto que todo mundo hoje está batendo, né, cara? É aquela sigla ESG, né? Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, tem gente que fala que isso é besteira, tem gente que fala que isso não é. Como é que é o ESG dentro da Suzano e mais, né? A gente conversava antes da gravação o seguinte: muita gente olha uma empresa como a Suzano e fala assim, pô, os caras estão sentando a lenha sentando o machado na lenha, né? Estão derrubando a floresta. Agora, ao mesmo tempo, você só derruba aquilo que você planta. Como é que é esse equilíbrio aí com essa coisa de carbono, neutralização? Conta pra gente, vamos entrar nesse papo aí de um ponto muito bom. Assim, Stanja, vamos lá. A Suzano, por ser uma empresa de base florestal, ela é carbono negativo. E o que é ser carbono negativo? Tecla SAP aí para os ouvintes. O que é carbono negativo? Carbono negativo quer dizer que eu capturo mais carbono do que o que eu coloco na atmosfera. A Suzano, no ano passado, ela capturou 25 milhões de toneladas de carbono, né? Isso já considerando o que ela emitiu. Ou seja, além do que emiti, eu zerei o que eu emiti e ainda captei um excesso de 25 milhões de toneladas. Vou só te cortar o seguinte, vamos um pouquinho ainda mais simples. Captura é quando corta ou quando planta? É quando planta e a floresta se desenvolve. Então, perfeito. Você plantou a floresta, você está capturando carbono. A árvore está crescendo, ela está tirando carbono do meio ambiente. E aí quando você vem e faz o corte dela para a fábrica, você está... O corte, as atividades. Isso. Eu tenho sempre máquinas rodando. Perfeito. Aí você está emitindo. Eu estou emitindo. Quando eu tenho as minhas operações naturais, eu tenho as minhas operações de shipping. Sim. Tudo isso a gente tudo está contabilizado. Tudo contabilizado. O navio, o caminhão que sai de dentro da fazenda, o trator... Tudo está contabilizado. Tudo. O carro dos funcionários, o ônibus... Está contabilizado. Tudo isso. Então hoje você está me dizendo que você mais captura, com o seu plantio, com a sua floresta, você mais captura do que emite. Então você está mais fazendo bem, capturando carbono, do que desgastando o ecossistema? Sim. Seria isso? Para a galera entender? Exatamente. Eu ajudo, né? A gente sabe que o carbono é um dos principais fatores do aumento da temperatura na Terra. Perfeito, né? E a descarbonização é uma das principais metas aí para 2050. Nós antecipamos a nossa meta,
que era para 2030, de 40 milhões de toneladas para 2025. Ou seja, daqui a 3 anos eu estou me comprometendo, isso é meta minha, inclusive de financiamento, certo? Onde eu tenho alguns linked bonds, green bonds, onde eu tenho uma taxa diferenciada se eu cumprir essa minha meta. Certo? Então peraí, cara, que agora entrou num papo bom. Então quer dizer que se você cumprir uma meta de ESG, que é a descarbonização, você vai tomar uma valorização ou você vai ter um rating melhor? Como é que é isso lá no mercado financeiro? Exatamente, os bancos, certo? E não são bancos estatais, a gente não pega. Certo. Hoje a gente não tem empréstimo com banco. Excelente. Boca. Bancos europeus, bancos americanos, eles nos dão uma taxa de empréstimo diferenciada, considerando as minhas metas de longo prazo de ESG. E aí não envolve só a captura de carbono, Perfeito. certo? Envolve tirar 200 mil pessoas da zona de pobreza nas regiões onde eu atuo no Brasil todo. Zona de pobreza é o cara que não sabe qual a próxima refeição que ele vai comer. Praticamente. Né? Vive ali com sei de poucos reais cada pessoa da família. Envolve eu melhorar o IDEB, né, em 40% dos municípios estratégicos da minha região, alguns aqui no Espírito Santo, menos, mas o mais IDEB é o da educação. Da educação. Envolve. Mas aí você constrói escola, você melhora não, a educação, eu melhoro a educação, eu capacito professor. professores. Entendi. Eu tenho um programa, a Suzano tem um programa chamado Suzano pela Educação. Olha só, cara. E aí envolve essa questão, envolve também, a gente tem um programa que é linkar remanescentes de Mata Atlântica, de Cerrado e de Floresta Amazônica, né, num total de 500 mil hectares de remanescentes através de corredores ecológicos. Que isso, cara. É muita coisa então. Não é só chegar, plantar, cortar madeira e ir embora. Não. Falar, a grande empresa vai vir aqui. Eu tenho metas de inclusão. Destruir tudo. Como é que é isso? Eu tenho metas de inclusão, ter 30% de mulheres na liderança a partir de gerente funcional, de negros na liderança também a partir de gerente funcional, né? Um ambiente inclusivo para a galera LGBTQIAP+, né? Para deficientes, né? Ter um ambiente 100% inclusivo para pessoas portadoras de necessidade. Cara, é um colosso devolvendo aí para a sociedade, né? Tudo aquilo E não adianta, assim, a gente tem que pensar, o mundo é inclusivo. Se a gente não tomar essa primeira medida, se a gente não se comprometer, se a gente não tiver metas, você não vai chegar a lugar nenhum. Inclusive as metas de mudanças climáticas. Né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que brigar por um desmatamento zero. Desmatamento, quando eu digo, obviamente, desmatamento de áreas nativas, né, no Brasil. O Brasil hoje é o celeiro do mundo e não precisa estar desmatando, certo? A gente tem que contribuir a um mercado aí de bilhões, de trilhões, né, para o futuro do carbono. Caramba, e o Brasil tem que ser o líder disso. O Brasil é quem tem que conseguir trazer esse dinheiro, é quem tem que conseguir captar, quem tem que trazer esse investimento para cá. Transformar aquela retórica do ser o pulmão do mundo para grana, né? Exatamente, para a gente vai refletir na sociedade inteira. Exatamente. Cara, que papo diferente, que papo legal, que papo de alto. Fomos de Mucuri, de fazenda até bolsa de valores e financiamentos e etc. Eu achei muito legal. Agora, uma coisa que você falou, que só para voltar um pouquinho, você falou sobre desmatamento zero e tudo mais. Todas as áreas que vocês têm plantio, como é que é essa coisa do... Você compra a área que tem que ter um pedaço dela de preservação? Existe esse negócio de plantar 100% da área? Não? Como é que é isso? Então, o Código Florestal exige, né, que a gente preserve as áreas de preservação ambiental, matas ciliares, vegetação de sustentação de duno, apicuns. Além disso, todo imóvel tem que ter uma reserva legal. E, a depender da região, ela pode variar. Por exemplo, aqui na nossa região, nos nossos estados, 20%, mas você chega na Amazônia Legal, chega a 80% de reserva legal. No Cerrado tem locais que é 35%. Então, assim, quando eu compro uma área, quando eu arrendo uma área para eu fazer o meu plantio, eu me comprometo no licenciamento ambiental daquele imóvel, daquele meu empreendimento, para aquele plantio de recuperar essas áreas de preservação. Hoje eu tenho, no Brasil, em imóveis arrendados ou comprados recentemente, 35 mil hectares
em restauração. Restauração. Rapaz, tem que cumprir a risca, né? Vocês, né? Desse tamanho. Tem porque nós somos auditados constantemente por certificações internacionais. As Big Four aí, sempre passando. Não só Big Four, mas também, por exemplo, um FSC da vida, que não é obrigatório, mas hoje o mundo pede. O que é o FSC? O FSC é o Forest Stewardship Council. É o Conselho Mundial de Florestas que você consegue, ele certifica se aquela sua floresta, de fato, ela é uma floresta nos padrões ESG. Se ela é socialmente correta, se ela é ambientalmente viável, se ela tem governança. Então, de novo, isso só corrobora que não é só plantar, cortar e mandar para a fábrica, né? Tem todo um contexto por trás para quando a gente olha lá o símbolo da Suzano, um caminhão, um ônibus passando o uniforme de alguém. Eu tenho vários colegas no Líderes do Amanhã lá, que eu participo, né, em formação de liderança empresarial jovem, que são trabalhadores da Suzano. Que legal saber tudo isso, cara. André, eu acho que a gente abordou bastante, como eu falei, a gente falou da fazenda até o exterior, passando pelos bancos, fábrica, etc. Tem alguma coisa que está faltando no nosso papo que você queria falar para a galera? Não, cara, assim, só dizer assim, que a Suzano é uma empresa muito ligada nessa parte de inclusão, nessa parte de meio ambiente. Nós temos metas de longo prazo, né, que são assinadas pela nossa diretoria executiva, pelo nosso conselho de administração. Isso reflete nos nossos indicadores, isso reflete nos nossos empréstimos. Pode ser mais barato, pode ser mais caro se eu não cumprir. Então são coisas que fazem parte do nosso DNA, esse investimento social, esse melhorar a vida do nosso vizinho, esse trazer um ambiente melhor para todos e trazer assim, num trabalho hoje onde a gente pensa muito em mudanças climáticas, né, na melhoria do mundo, nessa parte da descarbonização com todo o trabalho que nós fazemos. Isso é muito importante. Essas nossas MLPs, né, de educação, de muito inclusão, legal isso aí, cara. Né, muito legal. Isso é muito importante. E eu achei legal também que assim, né, não tem como não puxar a sardinha pro mercado imobiliário. Os capixabas podem ficar atentos que tem aí um grande player do lado comprador ou do lado com poder de arrendamento que está do nosso lado e melhor, vai tratar muito bem aquele ativo imobiliário rural e fazer ele ser produtivo de uma maneira sustentável, saudável, enfim. E eu achei muito interessante que quando eu pensei, a gente pensou nisso, eu confesso que eu não sabia o tamanho dessa dimensão, né? Eu pensei, beleza, vamos falar do mercado de fazenda, e a Suzano está comprando tudo, está precisando, mas, cara, tem tudo uma estrutura, um ideal. Uma governança. Uma governança, exatamente. E é por isso que está chegando onde chegou, né? A Suzano é uma das mantenedoras lá do Líderes do Amanhã, do qual eu faço parte. A gente sempre está em contato com a família Pfeffer, né? E ele eu lembro quando ele contou que com 16 anos a mãe ou a avó dele deu para ele ler A Revolta de Atlas, né? Eu tenho até tatuado aqui no braço também. Então a gente vê como que uma visão de longo prazo aliado a valores e processos fez chegar tão longe. Não é à toa que nós temos 98 anos, né? 98 faremos anos, 100 anos daqui a 2 anos, é uma empresa sólida, uma empresa referência do ponto de vista mundial. Nós tivemos um protagonismo muito grande na última COP26 em Davos. Então, que orgulho, cara. E ver que assim, vocês no Espírito Santo estão em casa, né? São nossos vizinhos aqui. Eu fiquei muito feliz, André. Quero te agradecer esse bate-papo, agradecer todo o staff da Suzano que fez esse link entre a gente, disponibilizou a sua agenda. Obrigado também por acreditar no Resenha Dinâmica. A gente está no começo desse podcast que um dia vai chegar nos ouvidos aí de milhares de pessoas, tá? As portas estão sempre abertas e foi mais um grande aprendizado que eu tive hoje. Stanja, o aprendizado foi recíproco, né? Bater papo com você foi fantástico. Você é um cara empreendedor,
é uma mente brilhante. Parabéns por essa iniciativa, parabéns pela coragem que você tem, pela sua história. Então, assim, para a gente da Suzano é uma satisfação muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa visão com vocês, trazer um pouquinho, né, das nossas realidades, das nossas dores, mas também poder desfrutar desse estado, que é um estado maravilhoso, um estado que é muito solícito conosco. O governo do estado tem nos ajudado muito no trabalho, obviamente, que lhe pertence, que é da segurança pública, e ele tem tido um olhar, né, a fim de trazer uma segurança jurídica maior, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver essas situações. Temos feito grandes investimentos sociais. Bom, isso, para a gente estar no Espírito Santo, é uma satisfação muito grande, e aqui de onde é um estado icônico para a produção de celulose, para a produção de floresta de eucalipto. Pois é, e cara, um dos valores que eu acredito muito e acho legal é esse trabalho de conscientização e também do governo do estado é o respeito à propriedade privada. Afinal, eu sempre falo que a produção ela precede a doação. Então, se não existir uma Suzano produzindo, não vai ter como melhorar a comunidade, a estrada, o recolhimento de posto, os professores, todos esses projetos que vocês estão dando. Então, fica aqui meu voto de que esse cenário aí melhore, que vocês possam ter sucesso nesses projetos de conscientização junto às comunidades e que o pessoal consiga interiorizar que, de novo, sem a produção não vai ter como ganhar nada. A produção vem antes da doação e do ganho, né? É a sustentabilidade, né? Exatamente. É o ciclo virtuoso. É a produção junto com as benesses que vêm. É isso aí. Bom, galera, foi mais um Resenha Dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. O Resenha Dinâmica está no YouTube, está no Spotify. Você pode seguir também as mídias sociais no @dinamo.info. Valeu, forte abraço!